Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o New Fiesta 2015-16 e eu vou passar uma dica aqui para vocês, um defeito que a gente pegou aqui bem interessante. Esse carro que chegou para nós com a seguinte reclamação, de que estava andando com ele, beleza? Ia parar numa esquina que estava com a marcha engatada, tu ia debriar o carro apagava. Ele começava a soquear, apagava. Beleza, veio para nós, a gente conferiu o nível do óleo da caixa, que estava baixo, a gente completou. Andando com o carro, ele não se apresentava o defeito. A proprietária já tinha passado para nós que não era sempre que fazia isso, então a gente andou com o carro em diferentes condições e o defeito se apresentou depois de um tempo. O defeito ele tinha como uma característica que era, quando andava com o carro dentro da cidade, em perímetro urbano, onde que tu tinha um acionamento da embreagem constantemente, o arranque e para, sem problema nenhum, funcionando tudo direitinho. Quando andava com ele em rodovia, que tu ficava um tempo sem pisar na embreagem, no momento que tu ia pisar na embreagem, não debriava o suficiente para o carro ficar parado, funcionando com a marcha engatada. Então a gente identificou o problema, percebeu essa questão que ele não debriava, o carro realmente ele apagava. Quando ele apagava, se tu continuava com o pé na embreagem, tu não conseguia desengatar a marcha. E depois, se tu desengatava, tirava o pé, desengatava, pisava na embreagem, ia engatar, mesmo com ele desligado, ele não queria engatar a marcha. Então, dava umas 2, 3 pedaladas, voltava a funcionar normal. Detalhe, esse carro aqui ele tem com 52 mil quilômetros, é original essa quilometragem aqui, só para vocês terem ideia. Então surgiu aquela dúvida, o que será que é? Será que é a embreagem? Será que é o atuador lá dentro da caixa que faz o acionamento da embreagem? Será que é o cilindro mestre da embreagem? Então surgiu essa dúvida, porque carro com pouca quilometragem, não apresentando nenhum tipo de vazamento, fluido de freio até estava em boas condições, porque esse carro há um tempo atrás, há uns 3 meses atrás mais ou menos, ele passou por uma revisão, então foi feita substituição de vários fluidos, óleo do motor, revisão geral aí no veículo. Então o que é? Bom, passamos para o cliente a seguinte situação, que a gente podia ter um problema do cilindro mestre, lá no pedal da embreagem, como também um defeito no atuador da embreagem. Então, o que nós passamos para o cliente foi o seguinte, vamos começar pelo mais fácil e pelo mais barato, que seria o quê? Fazer a troca dessa peça aqui, do atuador, do cilindro mestre da embreagem, que é essa peça aqui, que vai lá, localizada lá no pedal da embreagem. Enfim, o problema foi solucionado, realmente o problema era na peça, o defeito não se apresentou mais, por mais que não era sempre que acontecia, quando ele aconteceu comigo o defeito, eu fiz o mesmo trajeto novamente e no mesmo lugar, na mesma condição, fez o defeito. Então aconteceu a primeira vez, eu simulei novamente o defeito e aconteceu de novo. Tá? Então não foi por acaso. Por isso que eu estou passando para vocês que em perímetro urbano não acontecia o problema e em rodovia acontecia esse defeito de não debriar. Esse aqui então é o cilindro mestre, que vai lá no pedal. Para quem não sabe, sistemas que utilizam, esse carro não utiliza cabo de embreagem, o sistema de acionamento é hidráulico, então ele usa o próprio fluido de freio como acionamento da embreagem. Então lá no pedal tu tem o cilindro mestre e lá na caixa tu tem outro cilindro, que é o cilindro escravo, que a gente chama, que eu falei, né, eu costumo dizer o atuador da embreagem. Então era aqui o problema, então no momento que tu pisa na embreagem, ele envia o fluido de freio lá pro atuador da caixa. Lá no lugar, a gente já fez a troca, funciona direitinho, dá um pouco de trabalho para fazer a substituição, vai ter que trocar
tirar todo o pedal da embreagem, vai ter que desligar o sensor, ele vai tirar todo o conjunto do pedal e ele está preso no pedal. Aí, com ele embancada, tu desmembra ele do pedal e o cilindro. Lá no lugar, ele vai nessa posição, deixa eu ver, ele vai nessa posição, ó. Então ele vai levemente inclinado. Pode ser que por uma falta de manutenção preventiva, uma troca de fluido antecipada, se acumulou depósitos aqui dentro ao longo do tempo, por isso que entra toda aquela questão da manutenção preventiva. Se gerou depósitos aqui, que talvez uma troca de fluido e freio, isso se movimente ali dentro. Então acontece que esses depósitos, no momento de acionar a embreagem, ó, deixa eu posicionar aqui, ó, tem no momento de acionar a embreagem, ó, vai riscando, vai desgastando a vedação, e essa vedação, ela faz a vedação na própria carcaça, que é tudo em plástico. Então é a vedação em plástico. Possivelmente alguma sujeira riscou aqui o pistão aqui, o cilindrinho, ocasionando uma perda de pressão. Mas interessante que essa perda de pressão não ocasionou nenhum vazamento. Então, foi solucionado o problema, a gente colocou uma peça genuína, tá? Conseguimos aqui na cidade mesmo uma peça genuína, resolveu o problema, fizemos a troca aí do fluido de freio na parte de embreagem, como a do freio também, como já não era, o fluido não era totalmente contaminado, fizemos toda a troca aí, ficou beleza, e resolveu o problema. Fizemos todos os testes, andamos com diferentes temperaturas, tanto quente como frio, ficou show de bola, tá? Então, só passar essa dica aí para vocês, que talvez tenham essa situação aí semelhante, e fica na dúvida, porque não apresenta, geralmente, quando a gente pega esse tipo de problema, ou já tem um vazamento, ou o fluido de freio está muito contaminado, ou já não tem mais embreagem. Então fica aquela dúvida, pouca quilometragem, sem vazamento. Começamos pelo mais fácil e mais barato, achamos o defeito na primeira, beleza? Por isso que a importância de todo o procedimento, verificação de fluidos e tudo mais. Lembrando que o fluido de freio, uma vez por ano ou cada 10 mil quilômetros. Beleza, pessoal? Faça aí as manutenções para não dar nenhum tipo de problema no veículo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.